Boa noite aos amigos do IESE, nosso Instituto Educacional Ser Integral. Na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre autonomia nas crianças e nos adolescentes. Eu sou Amanda, a mãe do Miguel, de 7 anos, e a mãe do Heitor, de 2 aninhos. Também sou professora de História e coordenadora há algum tempo. Então eu convido vocês hoje a fazerem uma reflexão. Como temos desenvolvido a autonomia naqueles que estão aí sob o nosso olhar, né? Os nossos filhos, os nossos alunos. Temos feito isso? Como temos feito, né? É importante se fazer isso? Por quê? Né? Um adulto que é um ser que tem uma autonomia construída, aquele pilar, né, que a gente chama de aprender a ser construído, ele vai aí ter, né, muito forte o seu senso de identidade, a sua autoestima, o seu autoconceito, a sua autoconfiança, e ele vai ser um ser humano aí desenvolvido na sua plenitude. Então, é muito importante o desenvolvimento dessa autonomia. E nós vamos discutir um pouco a respeito disso hoje, né? Então, começando aí pelos adolescentes, tanto alunos como filhos, né? Qual que é a importância disso e como que isso se dá na escola e no lar? Então, para fazer essas reflexões, eu busquei um pequeno excerto de um autor chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, que traz um livro falando a respeito do protagonismo juvenil. Num trecho desse livro, ele fala exatamente da adolescência, da educação e da participação democrática. E aí ele mostra pra gente, né, como o período da adolescência, né, cheio aí de conflitos e tudo mais, é um período de travessia, né, e que nesse período, o quanto é importante neste período a gente estimular esse protagonismo do jovem, para que ele desenvolva essa autonomia que a gente deseja, para que ele seja capaz, então, de fazer, né, de realizar boas escolhas, para que ele tenha forte o seu senso de identidade, uma autoestima bacana, um autoconceito, seja autoconfiante, ou seja, para que a gente desenvolva esse adolescente de uma maneira integral, na sua plenitude, esse desenvolvimento também passa por esse desenvolvimento da autonomia, né? E essa autonomia passa pela ideia do protagonismo juvenil, que é o que ele traz aqui pra gente. Então, ele fala que essa ideia do protagonismo juvenil se relaciona, né, no âmbito escolar aí, em relação à cidadania, né? Quando a gente consegue dar voz a esse jovem, né, a gente consegue fazer com que ele saiba e atuar, né, no seu aspecto cidadão. E ele fala das trajetórias que esse jovem percorre nessa travessia, né, que é a adolescência. Então ele fala dessa trajetória biográfica que a gente faz por meio do estudo, por meio do trabalho, das entidades ou dos movimentos que a gente participa, e também da trajetória relacional, né, com adultos, com outros adultos ou ainda com outros adolescentes. Então, essa autonomia, ele diz, né, lá no texto, que a gente vai alcançar quando a gente for adulto, mas que ela precisa ser trabalhada na adolescência, porque esse jovem, ele precisa começar a ter uma autonomia relativa, ou seja, ele precisa começar na adolescência a ter que tomar algumas decisões, né? Ele precisa ter uma autonomia relativa. Para que ele aprenda, né, a autonomia, ele precisa aprender. Ninguém nasce sabendo, né, ser autônomo e saber decidir, né? Isso é algo que a gente vai desenvolver nesse ser humano. Então, essa autonomia relativa que o jovem tem, né, que o jovem precisa ter, ela precisa ser dada tanto no âmbito escolar quanto no âmbito do lar, né? Então, o que seria, Amanda, essa autonomia relativa?
por exemplo, né, dar espaço a esse jovem no âmbito escolar para que ele tome algumas decisões. Exemplo, então está havendo um conflito entre alguns jovens ali. Ao invés daquele adulto chegar impondo soluções àquela situação, esse adulto chega e faz perguntas, né? Como é que nós vamos resolver isso? E dá a esse jovem a possibilidade, né, para além de simplesmente explicar aquele conflito do ponto de vista dele, mas que ele pense uma resolução para esse conflito, que ele também ajude a resolver aquela situação. Então aí nós deixamos de tratar o jovem como aquele adolescente, como aquele que não participa de nada, que simplesmente ouve aquela resposta pronta, aquela orientação pronta do adulto, mas a gente passa a enxergá-lo como alguém que vai decidir, que vai começar a tomar e fazer as suas escolhas, né? E o adulto, ele não perde o seu papel essencial, ele tem ali um papel de dar a direção para essas escolhas e de questionamento desse jovem. Será que essa é a escolha mais adequada? Será que dessa forma nós vamos resolver esse conflito? Ou isso foi apenas um exemplo, pode se estender para qualquer âmbito ali, né, dentro do contexto escolar. Então, há um problema, né, na escola a ser resolvido, por que não chamar o jovem para pensar junto esse problema? Por que o adulto tem a insistência em querer resolver a sua maneira, quando ele sabe que muitas vezes esse resolver a maneira dele, o jovem não vai acatar, não vai aceitar prontamente, porque ele tem que ver sentido. E quando ele constrói, ele começa a ver sentido nessa construção e ele, vamos dizer assim, ajuda nesse contexto, né? Então, a gente precisa, na verdade, mudar um pouco a nossa cultura, né, de pessoas, de educadores, dentro das famílias, no sentido de dar oportunidade, oportunizar a esse jovem que ele se coloque, resolva, escolha, né, porque na verdade a escolha vai ser uma construção, ele vai ter que ir construindo isso. Se eu tenho um filho e eu nunca deixei ele decidir nada, nem mesmo a roupa que ele ia usar, né, e aos 17 anos eu quero que ele decida qual a profissão que ele vai ter para o resto da vida, isso não nos parece um pouco incoerente, né? E a gente vê muito isso ainda na escola, né? A família que não oportuniza, que não tem essa abertura ao diálogo, e ao mesmo tempo cobra esse jovem, né, nesse contexto, como se ele fosse já um adulto na tomada de decisão. Então, nem considerá-lo uma criança, né, e nem considerá-lo já um adulto autônomo, mas oportunizar, né, fazer aí, criar situações para que ele resolva, ele se coloque. E errando, né, a gente vai redirecionando, fazendo novas perguntas a ele de como ele pode fazer melhor, né? Então é assim que nós vamos criando essa autonomia. E aí a gente se pergunta, mas desde quando a gente tem que fazer isso? Né? Desde quando? Desde lá dos 12 anos? Desde quando? E aí eu vou trazer para vocês uma outra educadora que me inspira muito, que é a Montessori. Então, se a gente pensar do ponto de vista montessoriano, essa educação para a autonomia, ela vem do berço. Amanda, mas como assim do berço, né? Ela tem que vir do berço. Montessori nos fala que a criança que não aprende a trabalhar por si só, ela não aprende a estabelecer objetivos para a sua própria ação ou não consegue ser mestra de si mesma, no período adulto, né, quando crescer então, ela vai deixar com que os outros a guiem, né? Ela não vai ter essa autonomia necessária para saber realizar as suas escolhas com consciência. E também será um adulto constantemente, que terá constantemente a necessidade de ser aprovado por outras pessoas. Então a questão da autonomia, ela é tratada na adolescência, ela pode ser desenvolvida na adolescência, mas eu trago ainda, anterior a essa adolescência, quanto não seria proveitoso se nós, pais, conseguíssemos desconstruir um pouco as imagens que temos de educação
e começar a reconstruí-las tendo esses paradigmas diferentes. Então, como que eu vou desenvolver essa autonomia na criança? Eu já falei algumas vezes que a Montessori fala muito da questão do respeito, né, à criança, porque ela, acima de tudo, é um indivíduo que está ali, né, nas nossas mãos para ser formado e direcionado. Então, essa autonomia no contexto montessoriano, ela vai promover desde muito pequeno nas pequenas escolhas, né? E aí nas pequenas oportunidades de escolha, até chegar às grandes decisões, né? As grandes escolhas que esse indivíduo vai ter que fazer na vida. Então, mas como é que eu vou começar isso na prática, Amanda? Desde muito pequeno, né? Eu tenho que dar alguma autonomia, né? Para que essa criança aprenda a lidar, para que ela treine, exercite isso. Se isso, né, se eu considero a autonomia algo a ser desenvolvido, então eu tenho que dar espaço para minha criança desenvolver isso, né? Como? Por exemplo, né, eu vou dar a comidinha ali no começo, né, na introdução alimentar. Por que não deixar a criança tentar, né, ali quando ela já tem, né, uma certa a coordenação motora também, né, ali para isso, mas por que não deixar com que ela se alimente, estimular que ela se alimente sozinha, né? Porque nós adultos temos a mania de fazer coisas que a criança pode fazer sozinha. Então ela vai ali escolhendo, ela vai se alimentar com a mão, ela vai escolher o que ela quer comer, ela vai experimentar. Faz parte de uma formação ainda maior, não só da autonomia, né, mas uma formação bem mais ampla. Então, eu posso promover isso em casa? Posso, né? Obviamente que as mamães aí de plantão vão pensar como eu também tenho aqui bem dentro de mim, meu Deus, mas é bagunça disso todo dia. Realmente, né? Faz uma mega baguncinha todo dia. Mas a gente tem que pensar nesse contexto de desenvolvimento dessa criança. Além disso, né, o que mais que essa criança pode optar? Pode decidir, pode ir mostrando, né, exercitando a sua autonomia. Por exemplo, no vestir, né, no se vestir, tomar banho. Então, aos poucos, né, e quem vai dizer a idade exata disso? Somos nós, pais, observadores natos, né, que precisamos ser diante das nossas crianças, é que vamos deixar aos poucos com que ela vá descobrindo e fazendo as próprias coisas, né? Então, por exemplo, a roupinha que ela vai pôr, né? Eu me lembro quando o Miguel ainda era um pouco menor, né, que eu organizei a cômoda dele, ali as roupinhas dele, até numerei as gavetinhas, ele sabia exatamente onde ele tinha que guardar os shorts, as camisetas, em qual número de gavetinha que ele tinha que guardar cada coisa, e ainda eu deixava ele escolher as roupas, né? Então, assim, como fazer isso? Ele precisa desenvolver esse gosto, saber do que ele gosta, e ele só vai conseguir fazer isso se ele for lá sozinho fazer e não sob a minha influência, né? Então ele sabe onde estão os shorts, ele sabe onde estão as camisetas, né? Tudo bem que às vezes, né, que acontece? A criança, eu falo, né, falava pro meu marido, meu Deus, hoje ele mergulhou na cômoda, né? Colocava aquele short estampado, aquela blusa de listra, coisa mais linda. E aí, né? O que isso significa? Ele tá deixando sair dele aquilo que ele tem, né? Aquilo que ele quer, as escolhas dele. Como é que eu vou exigir que lá aos 17 anos ele faça uma grande escolha, se ali quando ele é pequenininho ele não fez escolha nenhuma, ele não tem como optar, ele não exercitou a escolha. Então, como ele vai ser um ser autônomo se durante, vamos supor, 13, 14 anos eu fiz tudo por ele? Não, né? Ele tem que aprender a decidir nessas pequenas coisas. E é por isso que os móveis montessorianos, né, a estrutura aí, por exemplo, de um quarto montessoriano, de uma casa montessoriana, na verdade ela vem complementando, favorecendo isso, né? Então, porque os móveis são baixinhos, porque a criança vai ter acesso a tudo, ela que vai pegar, ela que vai escolher, ela que vai guardar, né?
Então, são as pequenas responsabilidades e escolhas que vão gerar esse ser autônomo lá na frente, né? Outra situação, né, a escolha dos alimentos ali, né, então quando eu, na casa que segue aí, né, rigidamente os preceitos montessorianos, então essa criança ela abre ali a geladeira e ela tem nos níveis mais baixos ali da geladeira os alimentos que ela pode escolher, ela vai pegar e vai manusear, enfim. Então são dessas pequenas escolhas que a gente vai conseguir desenvolver o ser autônomo que a gente deseja lá na frente. Não é lá com 17 anos que eu vou pedir para ele pela primeira vez fazer uma escolha que ainda é das mais difíceis, né? Que é, por exemplo, a escolha profissional. E mais, né, no desenvolvimento dessa autonomia, eu tenho que atribuir responsabilidades, né? Não é de maneira nenhuma a gente deixa de lado essa questão das responsabilidades. Então ele tem que ter as responsabilidades e aprender a lidar com elas a partir aí das suas escolhas. Não sabendo lidar, ele vai ter que perceber isso e nós estando ao lado dessa criança, tanto como professores ou pais, vamos direcionando, né, principalmente perguntas para esse ser, para que ele redirecione o seu pensamento e daí sim conseguir formar para essa autonomia que desejamos, para esse aprender a ser lá dos pilares da educação que a gente fala tanto, né? Então, esse foi nossa pequena, né, bem humilde contribuição no dia de hoje, com esses dois autores fantásticos, esses dois educadores fantásticos, trazendo um pouquinho aí dessa ideia de autonomia. Então, vamos refletir, enquanto pais, enquanto educadores, quais as oportunidades que temos promovido para os nossos filhos ou alunos deles serem seres autônomos. Não tem outra forma. É escolhendo, errando, replanejando, fazendo outra vez, fazendo uma nova escolha. Só que a gente, como adulto consciente, tem que permitir que essa escolha seja feita e não querer escolher por eles, né? Querer se colocar à frente, evitando, porque pai acha que evita, né? Que tem que evitar a dor. Não, nós temos que deixar, né, a experiência acontecer. Né? Logicamente que como pais e cuidadores, nós vamos estar sempre nessa retaguarda, né, de auxílio, de apoio, de orientação, né, e sabendo, né, que tipo de escolhas que eu estou permitindo que ele faça. E aí é o pai, a mãe, né, o responsável, observador, que vai definir que escolhas que vai deixar com que essa criança faça para que se desenvolva, né, num ser autônomo que a gente deseja. Por quê, né? Qual que é a vantagem, então, desse ser autônomo? Aquelas coisas que eu falei no início, né? Um adulto mais autoconfiante, um adulto com uma autoestima mais elevada, que não precisa lá da aprovação de ninguém, né? Que ele consegue decidir, realizar as escolhas com consciência, tá? Então vamos pensar aí nessas crianças, nesses adolescentes que estão de alguma forma sob a nossa orientação, sobre os quais a gente tem atuação e rever um pouco, né, os paradigmas pelos quais fomos criados também. Não é porque fomos criados de uma determinada forma, né, que mais rígida desse ponto de vista, né, sem ter muitas opções, sem terem nos dado muitas opções, que a gente precisa reproduzir esses modelos com os nossos filhos. Nós podemos pensar modelos novos e tentar. E aí perceber, né, como é que esses seres vão se tornando independentes e às vezes até nos surpreendendo, né, muito cedo com as suas atitudes e a sua autonomia. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, espero voltar em breve aqui no nosso espaço e espero que tenha sido bacana a reflexão. Um grande abraço.